Bom dia. Hoje eu queria falar com você sobre algo tão tremendo que aconteceu na minha vida há muitos anos atrás e que mudou completamente as minhas emoções e foi algo fundamental para transformar minha saúde emocional, que era bastante prejudicada e que Deus pôde transformar e Deus pôde mudar quando eu consegui liberar perdão para o meu pai. Eu tive uma infância normal, como todo brasileiro, filho de nordestinos que vieram tentar sorte em Brasília e via muitas dificuldades na minha casa entre meu pai e minha mãe. Normalmente muitas crises, muitas dificuldades de relacionamento. Meu pai, em diversas situações, era extremamente bruto e suas correções eram um pouco mais fortes do que a gente considera normal hoje. E isso me trouxe muitos problemas, trouxe muitas dificuldades para as minhas emoções e alguns episódios ficaram marcados e que me fizeram chegar a odiar meu pai e desejar não ter nenhum tipo de relacionamento com ele. Posso citar dois episódios para você. Um deles foi quando eu ainda era garoto e meu pai normalmente, quando chamava qualquer um dos filhos, a gente tinha que responder rápido e tinha que responder com as palavras que ele gostava. Ou seja, se ele me chamava, eu não podia de maneira alguma emitir nenhuma palavra que poderia aparentar uma afronta. Então um dia ele me chamou, ele tinha uma plantação de tomate na chácara dele e eu estava com ele trabalhando e ele me chamou, e quando ele me chamou eu disse para ele, eu respondi falando que foi. E lá em casa, quando meu pai chamava, eu tinha que falar, senhor, o que o senhor quer? E eu falei que foi, ele pegou uma vara de tomate, né, que é tipo um cipó, né, que pega na árvore, quase que um cabo de vassoura, e bateu no meu braço. Eu, no momento, eu apenas chorei, fui fazer o que ele queria que eu fizesse, e doeu muito, eu saí, e na segunda-feira fui jogar bola, voltei para casa dizendo que chutaram a bola no meu braço, eu tinha ido pro gol e tinha quebrado meu braço. Na verdade, meu pai faleceu sem saber que ele tinha quebrado meu braço nesse dia por essa violência, e isso marcou muito a minha vida. E eu escondi isso, não falava para ninguém, mas me deixou profundamente traumatizado. Um outro momento que nós estávamos nessa mesma chácara e eu fiz alguma coisa que não agradou minha mãe, ela conversou com meu pai e ele resolveu então me aplicar uma disciplina e me deu uma surra. E é interessante que ele bateu bastante e parou, tomou uma água, tomou um café, fumou um cigarro, então eu pensei que certamente tinha acabado, né? Não, ele continuou no segundo round, né? Eu sempre falo, não sei se você já apanhou em rounds, mas eu apanhei. Então teve o segundo round e ele gastou ali toda a sua ira, suas forças e me dando uma surra. Nesse dia eu fiquei tão revoltado e o ódio foi tão grande no meu coração que eu esperei todas as pessoas dormirem na chácara, coloquei um chapeuzinho de palha, peguei no quintal uma varinha e fui e vim embora para Sobradinho. A chácara era em Sobradinho dos Melos, a 32 quilômetros de Sobradinho. À noite, chovendo, eu estava tão aborrecido, tão ferido, que eu vim para Sobradinho e fugi de casa. E só para você ter uma ideia de como eu tinha, né, dificuldades com meu pai. E chegou um momento da minha vida que eu comecei a conhecer a Deus, comecei a me relacionar com Deus e resolvi um dia decidir. Eu vou me encontrar com meu pai hoje, ele já tinha um pouco de relacionamento comigo, eu já tentava ajudá-lo, porque ele tinha algumas dificuldades financeiras, eu arrumava uns serviços para ele, colocava para ele fazer algumas coisas na minha chácara, resolvi então ir até o encontro dele nesse dia, e eu tomei uma decisão. Hoje eu vou conversar com meu pai, vou colocar para fora todas as minhas mágoas e quero emitir para cada uma das coisas que ele me fez, eu quero emitir uma palavra de perdão. Eu quero dizer, pai, eu te perdoo, pai, eu te perdoo, pai, eu te perdoo. E assim eu fiz e fui
me encaminhando até a chácara, era em torno de 30 minutos de carro, um pouco menos, mas eu saí de Sobradinho, fui para essa chácara e fui ensaiando o que eu ia dizer para ele. Pai, o senhor lembra quando o senhor, aquele dia, brigou comigo e bateu uma vara no meu braço? Eu quebrei o braço, mas eu lhe perdoo. Aí fui falando. Pai, o senhor lembra aquele dia que eu encontrei o senhor passando perto do nosso apartamento na Asa Norte e tinha uma outra pessoa no seu carro, o senhor estava traindo a minha mãe? Eu te perdoo. Pai, o senhor lembra às vezes que o senhor me deu umas surras desproporcionais, como aquela vez que o senhor me bateu tanto que parou para descansar e depois voltou a bater de novo? Eu te perdoo. E eu fui fazendo esse ensaio. E só que Deus foi me abençoando, o Espírito Santo foi me conduzindo, e à medida que eu ia fazendo esse ensaio, eu comecei a ficar emocionado e começava a chorar como se meu pai estivesse presente mesmo. E fui perdoando, falando minhas dores, perdoando, como se eu tivesse feito uma relação e fosse apresentar os meus direitos diante do meu pai, e mesmo no final eu dissesse, ó, eu estou liberando esse direito sobre você. O que aconteceu foi que depois desse tempo, chegando na chácara, eu já encontrei uma outra pessoa. Meu pai tinha sido transformado, mas na verdade não era meu pai que tinha sido transformado. Ele tinha sido transformado para mim, porque eu consegui perdoá-lo. Eu consegui liberar perdão para o meu pai, eu consegui limpar a minha visão. Quando eu cheguei naquela chácara, ele era outra pessoa, completamente diferente, completamente transformado. Alguém que eu passei a ter misericórdia, alguém que eu passei a me importar, alguém que teve uma mudança não para ele, mas para mim, e a minha visão com relação ao meu pai mudou completamente, porque eu consegui nesse dia liberar perdão. Não foi preciso falar com ele, não foi preciso jogar todas essas coisas contra ele, não foi preciso fazer nenhum tipo de cobrança. Na verdade, nesse ensaio, por misericórdia de Deus, eu já estava, na verdade, liberando meu pai. E é isso que eu entendo que muitas pessoas precisam fazer, até porque nós acreditamos que o perdão não parte do ofensor, mas do ofendido, porque o mal é para o ofendido. E mesmo antes de entender as verdades que nós temos ensinado hoje, através do Mude Eu, através da palavra de Deus e das nossas experiências, Deus já havia me conduzido milagrosamente nessa experiência sobrenatural, e eu então me tornei uma pessoa muito mais próxima do meu pai, passei a me importar com ele, fiquei livre da mágoa. Isso foi o começo de uma transformação emocional que Deus realizou na minha vida, e eu queria que isso também acontecesse com você e que você compreendesse o efeito extraordinário do perdão, que muda você, muda seu interior, alivia você e ainda muda a maneira como você vê o outro, porque a mágoa carrega você de negatividade com relação a outra pessoa. Que Deus te abençoe e que você tenha a graça, como eu tive, de conseguir perdoar e ficar livre desse mal tão terrível.